Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria. Meus amados, hoje, dia 16 de dezembro de 2020, quarta-feira, eu quero partilhar e orar com você em cima deste santo Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo do 19 ao versículo 23, aonde João Batista, ele está reunido com seus discípulos. João Batista diz para os seus discípulos: vai até Jesus e procura se ele é verdadeiramente o Filho de Deus, se ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Os discípulos de João foram até Jesus. Chegando ali, faz uma pergunta a Jesus. Jesus, tu és verdadeiramente o Filho de Deus? Jesus nada responde eles, mas Jesus ali está curando coxos, aleijados, leprosos, surdo, mudo, cego. Jesus ali está ressuscitando mortos. E Jesus fala para eles, no versículo 22, Jesus diz: vai até João e fala para ele tudo o que vocês estão vendo acontecer no vosso meio. Conta para ele tudo o que vocês viram acontecer aqui. Surdo ouvindo, mudo falando, cego vendo, aleijado andando, coxos andando, cego enxergando, mortos ressuscitando. Vai até João e diz tudo isto a ele: e anunciai o reino de Deus aos pobres, porque o reino de Deus está no vosso meio. Jesus aqui, ele nos exorta os discípulos de João, e me exorta e te exorta também. Porque o reino de Deus está no nosso meio. Quem é este reino de Deus? É a própria palavra de Deus que nós acabamos de ler e de ouvir aqui agora. É o próprio Jesus. É o próprio Deus Pai. É o próprio Espírito Santo que está no nosso meio. Jesus, ele diz para os discípulos: anunciai que o reino de Deus está próximo, está no vosso meio, como fala em João 14, versículo 18, como fala em Mateus capítulo 28, versículo 20, o reino de Deus está no nosso meio, o próprio Jesus diz. Mas eu e você talvez somos cegos, mas não de uma cegueira física, talvez a nossa cegueira é uma cegueira espiritual. Temos que suplicar, fazer como fez ali em Marcos capítulo 10, versículo 46 a seguir, como aquele cego ali estava caído na beira da estrada, prostrado ali. Ele viu que Jesus iria passando. Ele viu diante daquela multidão que era Jesus. Viu com seus olhos da fé, não com seus olhos físicos, mas começou a gritar, o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus ouviu a voz daquele cego no meio daquela multidão e diz para os discípulos: vai até ele, o cego que está gritando, e traz até mim. O cego foi até Jesus, levado pelas pessoas que Jesus tinha pedido para trazer o cego até ele. E Jesus fez uma pergunta ao cego: o que queres de mim? O que tu queres de mim? O cego diz: Senhor, eu quero ver. Jesus disse para o cego: a tua fé te salvou, vai em paz. Naquela hora o cego passou a ver, enxergar nitidamente. Talvez eu e você precisamos também de ir até Jesus. Segundo passo, ouvir Jesus. O terceiro passo, obedecer Jesus, como fez o cego Bartimeu. Talvez nós somos cegos, não fisicamente, uma cegueira espiritual. Eu e você precisamos agora de ir
estar perto de Jesus, porque é Ele que cura a nossa cegueira. Jesus, nós te suplicamos, venha curar a nossa cegueira, venha nos dê a graça, Jesus, a partir de agora, de ter um encontro com o Senhor, de reconhecer este encontro, de ser íntimo e de viver no Senhor. Jesus, nós queremos agora ver o Senhor no nosso meio, reconhecer, porque o Senhor está no nosso meio. Envia teu Espírito Santo. Nós te suplicamos, Jesus, nos dê essa graça. Venha nos libertar de todas as enfermidades todas, física, espiritual, emocional, afetiva, sexual, familiar, profissional. Venha nos libertar de todas estas doenças, Senhor. Amém.